Salve, salve minha rapaziada, chegando para mais um vídeo de NFL, mais um vídeo para falar de futebol americano e hoje novamente NFL Draft. Chegamos em abril, estamos já em abril, mês do draft, faltam poucos dias, cerca de 3 semanas para o dia oficial do draft. E hoje a gente vai falar sobre, seguindo a nossa série dos 5 melhores jogadores, hoje vamos falar sobre os Eds da classe de 2025, uma classe que tem certa profundidade, tem bastante talento ali para sair no dia 1. Tô aqui com a camisa do Baltimore Ravens, um time que ali na escolha 28, eu acho, 28 dos Ravens, é um time que deve estar de olho nessa posição para reforçar as trincheiras. Mas não esqueçam, antes da gente começar o vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem, ativem o sininho para que a gente consiga crescer cada vez mais. Sigam @LandingZoneBR tanto lá no Twitter quanto no Instagram. E agora também no Spotify, para quem está me ouvindo aí no Spotify, em forma de áudio. Não esquece de seguir também, para quem não foi lá, @LandingZoneBR também, mesmo das outras redes sociais. Passa lá, segue o podcast, e avalia para nós lá com as 5 estrelinhas. Certo? Então vamos para o vídeo, os 5 melhores Eds do draft de 2025, começando com as nossas menções honrosas. Eu já queria destacar aqui que dessas menções honrosas só tem para mim um jogador que não tem chance, eu acho, de sair na primeira rodada. Eu acho que das outras duas menções honrosas e dos 5 jogadores que eu vou trazer, então são 7, né? Dos 8, eu acho que 7 tem grandes chances de serem escolhas de primeira rodada. Eu acho que pelo menos de 5 a 6 com certeza vão sair. Aí tem um que pode acabar ficando de fora, um ou outro, mas no geral eu acho que a chance da gente ter 7 Eds escolhidos na primeira rodada existe. Então, começando, nas menções honrosas, a gente tem Michael Williams, de Georgia. É um cara que, pra mim, foi muito difícil deixar ele de fora do meu top 5. Ele atleticamente é um freak, ele é muito atlético, é um atleta acima da média. Tem uma boa mudança de direção, é um cara muito veloz. Só que ele tecnicamente é abaixo da média no pass rush, né? Assim, ele precisa evoluir muito como pass rusher, né, as questões técnicas, né, principalmente, e ele teve uma produção baixa no college. Eu não acho que a produção seja um fator, porque vocês vão ver o meu jogador número 13, ele também não teve produção nenhuma. Mas, apesar do Michael Williams me mostrar coisas muito boas atleticamente, se quando tu pega um cara atlético assim, tu consegue desenvolver ele, a técnica não é um problema, eu já falei no outro vídeo dos Tyrants. Se tu tem um atleta em mãos, tu consegue trabalhar a técnica dele. Tu não ensina um jogador a ser um bom atleta, tu ensina ele a melhorar tecnicamente. E se tu conseguir trabalhar o Michael Williams, ele pode ser um projeto de topo. Mas, como eu falei, ele é um projeto, eu acho, num primeiro momento. Mas para mim é até difícil deixar ele fora do top 5. Eu não quero me aprofundar muito nas menções honrosas, senão esse vídeo vai ficar muito grande, né? Em segundo, o Nick Corton, de Texas A&M. É um cara também muito forte, muito atlético e que sabe utilizar dessa força dele no pass rush. O problema meu é esse, né? Ele utiliza a força no pass rush. Ele não tem técnica, né? Ele precisa melhorar tecnicamente. Eu tenho medo de que ele chegue na NFL e vire um cara que só vença pela força. No college isso funciona, porque ele é gigantesco e ele vai bater os caras com a força que ele tem. Na NFL não é assim. Na NFL, na semana 3, ele vai jogar contra o Lane Johnson. Aí depois, na outra semana, ele vai jogar contra outro offensive tackle do mais alto nível. Então, assim, tu não vai vencer na força, tu precisa de técnica para vencer esses caras. E por mais que ele tenha conseguido, né, com a força vencer no college, eu acho que ele precisa se desenvolver tecnicamente. Conseguindo se desenvolver tecnicamente muito mais, é um cara que tem o atleticismo para se tornar um bom jogador. Então por isso que eu acho que ele pode sair na primeira rodada. Se ele não fosse tão atlético, eu acho que ele não sairia, não teria nem chance de sair, mas ele é muito, muito acima da média como atleta e isso pode levar ele para a primeira rodada. E fechando aqui o meu top 3 de menções honrosas, JT Tuimoloau. JT Tuimoloau é um edge de Ohio State, muito bom contra o jogo terrestre, talvez um dos melhores, né, dos que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Tem uma leitura muito boa de gap, sabe preencher muito bem os espaços. É um jogador que é um bom atleta, mas também, como os outros dois que eu trouxe, tecnicamente ele é abaixo no pass rush, tem problemas.
E é um cara que ali pensando no início da segunda rodada já me agrada bastante. É um cara que deve sair ali, acho que talvez pela escolha 40 e poucos, dependendo, né, de quem tiver na board, né? Mas é um cara que me agrada, assim, pra sair no dia 2 tranquilamente. É uma escolha que eu não teria medo de fazer. Eu lembro de até comentar no Twitter, antes de começar o processo de draft, que eu gostava mais dele do que a média das pessoas. E aí, estudando mais, ele que acabou pra mim descendo um pouco, né, estudando os outros prospectos, mas eu sempre gostei dele acompanhando ele no college, assim. É um cara que sempre me chamou bastante atenção. É um jogador de Ohio State, então é um jogador que está acostumado a vencer. Também agrega essa cultura, né? Um cara trabalhador, que é o tipo de cara que o treinador gosta de ter dentro do vestiário. Certo? Vamos para então o meu quinto lugar, Donovan Ezeiruaco, de Boston College. Antes, né? Para eu não esquecer, vou botar minha câmera aqui em cima. Fica bom. Donovan Ezeiruaco, de Boston College, é um cara de 1,89 m com 112 quilos, então já é um fator, ele é um pouquinho menor que o ideal, mas teve uma produção fantástica no último ano dele no college. Foram 14 sacks, 20 QB hits e 26 hurries. Ele tem um True Pass Rush set, né, de acordo com a PFF, de 90,7. Então ele é um pass rusher muito bom e teve um RAS de 8,12. Não é um atleta assim excelente, de acordo com o RAS, e terá 22 anos quando a temporada começar. Lembrando que o RAS é aquela ferramenta que junta uma série de fatores baseados ali principalmente na altura, nos quilos que o jogador tem, mais as métricas que ele teve no Combine e no Pro Day dele, e a partir disso montam uma nota para mostrar o quão atlético é aquele jogador. Né, o Donovan Ziruaco, para mim, ele é um pouco menor que o ideal para a posição, ele tem 1,89 m, mas ele, como eu disse, vem de uma temporada muito boa na NFL. Na NFL não, desculpa, no college. E a gente não pode descartar isso. Ele é um cara que tem uma boa técnica de tackles, ele dificilmente perde tackles, ele tem um motor muito bom, aquele tipo de edge rusher que não para nunca os pés, né? Ele tem um ótimo bend, ele tem um primeiro passo que é explosivo, e ele como um pass rusher, diferente dos outros que eu trouxe, ele é tecnicamente muito avançado, assim, ele tem um arsenal para atacar o quarterback muito alto, né? Então ele tem diferentes maneiras que ele consegue envolver os jogadores da linha ofensiva, né? E tem um dos melhores, para mim, um dos melhores arsenais de pass rusher da classe. Além disso, ele é um cara que tem, para mim, um QI elevado de jogo. Ele toma boas tomadas de decisão, ele sabe fazer leitura do que a linha ofensiva está mostrando, dos ajustes que a linha ofensiva está montando. Ele é um cara que, para mim, é bem inteligente. Né, e eu não acho, falando um pouco sobre o jogo terrestre, não acho que ele vai ter um impacto num primeiro momento. Ele tem que melhorar como um defensor de jogo corrido. Talvez, acho que ele chega como um cara para as 3 descidas, mas ele precisa evoluir, não é como se ele fosse nulo contra o jogo terrestre. Mas ele precisa melhorar, o principal ponto dele para mim. Mas como pass rusher, ele é um cara muito bom. Para mim, ele é um jogador para ser na primeira rodada. Eu já queria destacar aqui, para mim, do Michael Williams até o jogador número 3, é gosto total. É gosto do cliente. Eu acho que tanto o Michael Williams pode sair uma escolha alta, quanto o jogador que tá no meu 3 pode sair numa escolha alta. Alta que eu digo é ali a partir do top 10, né? Top 10 para baixo. Então acho que o Michael Williams pode aparecer ali, o Shamar Stewart, o Eziruaco, o Mike Green. Para mim esses 4 jogadores, né? Do Mike Green, o Donovan Eziruaco, Shamar Stewart, todos esses caras eles podem sair alternando ali. Eu não tenho problema nenhum com um time que escolheu um na frente do outro, porque é realmente gosto. É o que tu tá enxergando no jogador. Eu acho que eles são jogadores de um nível muito parecido. Eu tenho o top 2 dessa classe, e aí do terceiro até o sétimo ali, pra mim é um nível muito próximo, e a ordem que eles forem saindo realmente não me importa tanto. Por mim que é até difícil por isso montar um top 5, né? Porque pra mim são jogadores de um nível muito parecido, cada um com suas características, suas qualidades. Mas então, tá dado o Eziruaco. Cara, um pass rusher muito bom, para mim um jogador de primeira rodada, tem um QI elevado, é um cara que precisa melhorar como defensor terrestre, mas que como pass rusher é um cara que tem um arsenal bem interessante. Indo para
Próximo jogador, Mike Green, de Marshall. É um cara de 1,91 m, com 114 quilos. E teve uma produção fantástica no college. Né? Ele teve 2 anos em Marshall. Na primeira temporada dele, em 2023, ele teve 6 sacks e 21 hurries, mas jogou muito bem no geral. E na segunda temporada dele, ele teve, né, que foi em 2024, 17 sacks, 10 hits e 32 hurries. Então, assim, é uma produção fantástica. É um jogador que já vai ter seus 23 anos na temporada e a gente não teve o RAS dele disponível. Ele é um cara que, como pass rusher, eu gosto bastante. Ele tem um primeiro passo muito rápido, muito explosivo. Ele é um cara rápido e explosivo. Ele tem um arco, ele contorna bem o offensive tackle, ele sabe fazer o arco muito bem. E o arsenal dele, para mim, não é tão bom quanto o do Donovan Ziruaco, mas é um bom arsenal. Ele atleticamente, eu acho que ele tem alguns problemas. Ele tem 1,91 m, não é um cara muito grande, né? Ele tem... A envergadura dele também não é grande, então ele pode ali acabar permitindo um acesso ao peito dele melhor, né? Ele precisa, então, ter cuidado com o pad level dele. E contra a corrida, ele não é nada demais, ele é sólido, né? Ele tem uma boa leitura de gaps, mas também não é um super defensor contra o jogo terrestre. Mas como um pass rusher, ele me agrada bastante. Tem essa questão, né, obviamente, da envergadura dele e da altura dele não ser um cara muito alto, mas ele é rápido, ele é explosivo, ele tem um arsenal muito bom no pass rush também. Eles têm o contorno de arco dele é muito bom, acho que é acima da média dentro dessa classe, mas a gente tem, né, sempre que cuidar dessas questões atléticas do jogador. Contra a corrida, eu acho que ele é um cara que já ajuda mais num primeiro momento do que o Donovan Izuruaku, por exemplo, mas também ainda não é um super defensor contra o jogo terrestre. Então, Mike Green de Marshall, meu número 4. Indo para o jogador de número 3 do meu top 5, temos Shemar Stewart. É um cara que divide opiniões. Eu não vejo ninguém ter uma opinião mediana, assim, né? É 8 ou 80. Ou a pessoa ama ou ela odeia Shemar Stewart. Eu não amo, eu não odeio Shemar Stewart. Eu enxergo coisas boas nele, mas eu também enxergo os defeitos que ele tem como jogador. Falando sobre as características dele. Ele teve 1 m, ele teve, né? Ele tem 1,96 m e 121 quilos, ou seja, ele é um gigante, ele é muito grande. 2 sacks, 4 hits e 33 hurries na temporada, ou seja, uma produção abaixo e a gente já vai entrar nesse ponto. Teve uma nota contra o jogo terrestre de 88,2, de acordo com a PFF, e tem um RAS de nota 10. Então esse é o principal ponto dele, vai ter 21 anos quando a temporada começar. Quando eu falo pra vocês que o cara tem um RAS de nota 10 e quando eu falo pra vocês que ele tem 1,98 m e pesa mais de 120 quilos, é porque esse cara é um freak. Atleticamente, esse cara, ele nem deveria existir. Ele é um super-homem. Ele é um monstro atleticamente, ele tem um tamanho ótimo, ele tem uma velocidade altíssima, ele é um cara forte, ele é fluido nos movimentos dele, eu acho. Para a altura e para o peso que ele tem, para mim ele tem uma fluidez nos movimentos que se torna acima da média. Só que ele teve uma produção baixa no college e isso é um fator. As pessoas vão pesar nisso. Só que eu acho que a gente tem que analisar o contexto. O que o Shamar Stewart era obrigado a fazer como defensor em Texas A&M, né? Ele era um cara que às vezes tinha que jogar muito por dentro. Ele não tinha uma função assim de ser um true pass rusher, né? Ser aquele cara para jogar alinhado na ponta da linha, sempre atacando o quarterback. Não. Então eu acho que isso é um fator. A minha questão com o Shamar Stewart é pontos positivos. Ele é um atleta muito, muito, muito fora da curva. Ele, e como eu disse, o atleta tu não ensina o cara a ser. Não ensina um cara a ter 1,96 m, pesar 120 quilos e produzir um RAS de 10 da maneira que ele produz, ter a velocidade que ele produz, ter a força que ele tem, a fluidez que ele tem com o tamanho e o peso que ele tem. Isso tu não ensina pro cara. Isso o cara leva com ele. Tá nele, tá na genética dele. Só que ele precisa, como pass rusher, melhorar tecnicamente. O que mais me incomoda nele, que eu acho que pode atrapalhar dele, é que o primeiro passo dele não é muito explosivo.
E é o primeiro passo é o quê? Quando sai o snap, como é que esse cara reage? Como é que é o primeiro passo? Ele chega antes que o offensive tackle? Ele chega antes que os companheiros dele de linha defensiva? Ele precisa evoluir isso, na minha opinião. E nos anos que ele teve de Texas A&M, apesar dele nunca ter tido uma produção boa, eu sinto que faltou nele aquela coisa de a gente olhar pra ele e falar, poxa, eu olho pro Shamar Stewart de 2 anos atrás e eu vejo um jogador que tecnicamente é muito melhor hoje chegando pro draft. Eu não acho que eu olho pro Shamar Stewart de 2 anos atrás e falo, poxa, tecnicamente ele realmente apresentou uma melhora significativa. Não, eu olho pro Shamar Stewart de 2 anos atrás e olho pro de hoje e eu vejo que ele se tornou um freak. Ele é monstro, atlético. Mas ele tem que evoluir tecnicamente como pass rusher. Tá, eu acho que a gente tem que considerar que ele teve uma produção menor. Só que assim, me atrai muito, muito mesmo. Assim como o Michael Williams, e por isso que eu digo que pra mim é difícil, e qualquer jogador que for escolhido da 3 até ali o Michael Williams, né? Então, Shamar Stewart, Mike Green, Donovan Bezuidenhout e o Michael Williams, pra mim qualquer um desses jogadores que sair primeiro que o outro, eu não vou ter problema nenhum, porque é realmente gosto. E tanto o Michael Williams quanto o Shamar Stewart são caras que atleticamente são encantadores, mas pra mim o Shamar Stewart me encantou atleticamente ainda mais do que o Michael Williams. A questão com ele aqui é que ele realmente precisa melhorar esse primeiro passo dele e tecnicamente como pass rusher ele tem que evoluir. Mas como eu disse, são 21 anos. Cara, 21 anos pegar um cara de 21 anos com a atleticidade que ele tem, eu acho que se tu cair na mão de um bom treinador de linha defensiva, se tu cair na mão de um bom time que tem uns jogadores que vão ajudar ele no dia a dia a se refinar, eu acho que ele tem um potencial gigantesco para evoluir. Eu não queria ver o Shamar Stewart, por exemplo, cair no Atlanta Falcons, eu acho. Porque é um time que precisa urgente de um pass rusher que chega e produza. E eu não sei se o Jamal Stewart ele vai chegar e produzir já no primeiro ano dele. Ele pode, porque atleticamente ele tem ferramentas. Mas ao mesmo tempo talvez ele precise de um pouco de mais tempo para essa adaptação. Então às vezes eu queria ver ele ir para um Philadelphia Eagles, sei lá, vou falar o Eagles aqui porque é o meu time, né? Que ele vai ter ali um espaço na rotação, mas que ele não vai chegar tendo que ser esse Ed 1, nem o Ed 2. Então assim, é um time em que eu gostaria de ver o Jamal Stewart chegando, né? Então assim, eu tenho uma expectativa alta com o Shamar Stewart, mas precisa evoluir em algumas coisas no jogo dele. Só que assim, atleticamente esse cara ele é encantador. Vamos para o meu número 2 e é aqui que eu falo que pra mim tem um gap maior. Eu sei que tem gente que não enxerga tanto esse gap, mas pra mim ele existe, que é a partir do número 2. O número 1 todo mundo sabe quem é, não vou esconder, é o Abdul Carter. Depois vamos falar sobre ele. Mas pra mim o número 2, e aí tem um gap pra mim do 2 pro restante, é o James Pierce Jr., de Tennessee. É um cara que tem 1,96 m, 111 quilos. Na última temporada ele teve 8 sacks, 4 QB hits e 43 hurries. E na temporada de 2023 ele teve 13 sacks, 11 hits. Então é um cara que acumula aí nas últimas temporadas mais de 20 sacks, mais de 15 QB hits, mais de 60 hurries, inúmeros tackles for loss. Teve um RAS de 9,4, então é um atleta, né, acima da média. E é um jogador que chega na NFL, na minha opinião, já com capacidade de produzir. O primeiro passo do James Pierce Jr. é muito, muito explosivo. Assim, é um absurdo, ele é muito rápido, sabe? É assim, o snap saiu, pum, ele já tá no QB. O snap saiu, pum, ele já tá lá. É muito rápido. É um cara que eu realmente gosto bastante. Ele tem um motor absurdo, é um daqueles caras que não para nunca com as pernas. Muda muito bem de direção. Tem boas tomadas de decisão. Acho que é um cara que também tem um QI bom de jogo. Em algumas jogadas ele tem problemas para fazer o arco, né, fazer aquele contorno, e às vezes ele parece ser um pouco leve. Quem tá vendo pelo YouTube, tá vendo a foto dele, ele realmente parece um cara mais franzino, né? Às vezes em algumas jogadas, quando ele pega offensive tackles maiores, assim, mais brutos, ele parece às vezes ser movido, principalmente no jogo terrestre, com facilidade. Né? Então, pra mim, acho que ali o jogo terrestre é uma coisa que ele precisa evoluir. Talvez colocar um pouco mais de massa, não sei se isso talvez
talvez não impactasse no jogo dele, né? Porque pra ele ter esse primeiro passo muito explosivo, se tu colocar muita massa, ele pode perder um pouco dessa característica do jogo dele, né? Ele tem uma fluidez muito boa, um primeiro passo explosivo, então vamos ver como é que ele vai na NFL com essas características. Como eu disse, contra o jogo terrestre ele mostrou coisas boas, mas tecnicamente ainda precisa evoluir um pouco. No geral, assim, eu olho os problemas do James Pierce Jr., como eu falei, eu acho que não gosto muito do arco dele, né? Ele parece às vezes ser um pouco leve demais. Contra o jogo terrestre ele tem alguns problemas, às vezes de leitura, às vezes de fechar o espaço do campo certo. Mas os problemas dele parecem serem fáceis de ser resolvidos, sabe? Eu olho pra ele e falo assim, bom, se eu pegar esse cara aqui eu consigo ajeitar, né? Se eu tenho confiança no meu trabalho, se eu sou um treinador ali de defesa, eu olho pra ele e falo, pô, eu tenho um potencial aqui muito grande e os problemas dele não são nenhum absurdo, todos eu consigo resolver e tornar ele um pass rusher acima da média na NFL. Eu particularmente vejo assim. E além disso, ele é muito novo, né? Ele tem 20, vai ter 21 anos na temporada. E pra mim ele tem um teto muito alto ainda. Eu acho que a gente tá longe de ver o que o James Pierce tá pra produzir, tá no seu auge, assim. Eu acho que ele pode apresentar muitas coisas boas na NFL. Eu acho que ele pode produzir ainda muito. Tem um fator que pode fazer ele acabar caindo um pouco. A gente não sabe o quanto isso vai pesar na avaliação dos times sobre ele, que é o extracampo, né? Ele é um cara que tem alguns problemas extracampo e a gente não sabe o quanto isso pode fazer ele cair ou não. Mas o James Pierce, pra mim, é um cara de um teto muito alto, é meu Edge 2, tem um primeiro passo muito explosivo, eu acho que é um pass rusher que tem tudo para se tornar acima da média olhando para essa classe, certo? E a gente vai pro primeiro aqui, sem muitas dúvidas, para alguns jogadores o principal jogador da classe toda, né, o número 1 de muitas boards, Abdul Carter de Penn State, não é de 1,91 m, que pesa 114 quilos, teve 13 sacks, 10 hits e 43 hurries em 2024, então uma produção muito boa na última temporada dele do college. De acordo com a PFF, ele teve um True Pass Rush set de 93 e ele não participou do Combine, então a gente não tem um RAS dele. Assim como o James Pierce Jr., ele também terá 21 anos na temporada, então ainda é um cara muito novo. James Pierce Jr. Primeiro, James Pierce Jr. não, desculpa. Abdul Carter. Primeiro passo. Se eu falei que o do James Pierce Jr. é muito explosivo, o do Abdul Carter consegue ser ainda mais. Atleticamente, acima da média. Muito rápido, muito veloz, muito fluido. O motor não para nunca, as pernas estão sempre se mexendo, uma aceleração fantástica. Sim, um jogador realmente acima da média. Não atleta acima da média. É aquele cara que ataca muito rápido os jogadores de linha ofensiva, né? Então o snap saiu, ele já tá assim colado no offensive tackle, ele não dá nunca descanso, ele tá sempre ali, ele não todas as jogadas ele não se cansa, ele não para, ele não desiste, aquele cara que é chato de enfrentar, que vai estar sempre buscando, sempre atrás, sempre tentando forçar ali uma pressão, transformar uma pressão num sec. Quando tem jogo terrestre, ele se dedica para parar, ele corre atrás. Se tiver que atravessar o campo para taclear, ele vai atravessar. É um cara muito interessado no jogo, né? Apesar da altura dele, ele tem 1,91 m, ele não tem problema de jogar com offensive tackles maiores. Então eu falei, o James Pierce é um cara que às vezes é movido com um pouco mais de facilidade. O Abdul Carter não. É um cara que se ele pega às vezes um offensive tackle maior, ele arrasta porque ele é muito forte. Então ele não tem problema de jogar contra OLs que sejam maiores e mais pesados que ele. Né? Ele tem ainda um teto muito grande. Ele tem 21 anos só, então ele ainda pode evoluir muito na liga. Não é um jogador perfeito, né? Ele, principalmente contra o jogo terrestre, ele precisa evoluir, né? Ele tecnicamente pode ser melhor, mas é um cara que mostra interesse no jogo, que tem ferramentas atléticas muito altas, tem um primeiro passo muito explosivo. Assim, como pass rusher, ele pode se desenvolver e sim se tornar um dos melhores da liga. Além de tudo, veste a camisa 11 de Penn State, uma camisa carregada de história de jogadores lendários na história da NFL. Então, assim, ele já chega com com esse fator aí, né? Para quem gosta dessa mística, né? Com a camisa lendária 11 de Penn State. É um cara com teto altíssimo que tem tudo para produzir na liga e se tornar um grande pass rusher. Certo? O vídeo vai acabando por aqui. Não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal. Classe de Eds me agrada, tem bons talentos, como eu disse ali. Para mim, tem esses dois principais. A partir deles, eu acho que
o gosto do freguês daí, o que cada um escolher, cada time escolher ali na primeira rodada, pra mim tá justo, certo? Mas tem bastante talento, tem bastante jogador pra ser desenvolvido e que os times podem aproveitar muito bem no draft de 2025. Então, gostaram do vídeo? Deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem para que esse vídeo chegue em mais pessoas e a gente siga crescendo cada vez mais, certo? Muito obrigado, valeu e tchau!